Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para a família inteira. Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, hoje dia 28 de abril. Então, vamos às informações. Ao vivo com a gente nessa edição tem Fábio Gomes, Gessé Ascioli e Aline Mello. Teve acidente grave, com morte aqui na região, infelizmente, e Fábio vai falar sobre esse caso que está lá no nosso portal. Bom dia para você, Fábio. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. Infelizmente, mais um acidente que foi registrado nas rodovias aqui do Agreste Pernambucano e dessa vez o acidente vitimou um motociclista. Ele estava conduzindo a motocicleta dele na PS 193 no município de Capoeiras e, segundo a Polícia Civil, no momento em que ele realizava uma ultrapassagem, ele acabou colidindo frontalmente com a picape. Devido à gravidade desses ferimentos, ele não resistiu e veio a óbito no local e outras pessoas também ficaram feridas. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes e também falando sobre outros assuntos que são destaque aqui no G1, amigo. Ok, Fábio. Gessé vai trazer orientações sobre um assunto sempre muito delicado, a guarda compartilhada dos filhos. Um tema que requer muita responsabilidade e bom senso também, né, Gessé? Bom dia. Pois é, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. É sempre importante o bom senso nesses casos. E a gente vai falar também, por exemplo, em situações em que está se aproximando o Dia das Mães, quando aquele final de semana não é, né, da pessoa que está comemorando ali, por exemplo, o Dia das Mães. Como é que fica essa situação? Uma data do Dia dos Pais, por exemplo, um aniversário. A gente vai entender melhor como é que funciona essa dinâmica de compartilhar ali e ter esse bom senso para que as pessoas possam passar o tempo adequado, cada um com o seu filho. A gente traz mais informações daqui a pouco sobre esse assunto. Muito bem, a Aline também vai trazer orientações, só que dessa vez sobre a pensão por morte. Esse é um benefício importante para os dependentes garantirem a manutenção da renda familiar. Bom dia para você, Aline. Isso mesmo, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. A pensão por morte é um benefício pago pelo INSS como forma de tentar substituir a renda que aquela pessoa falecida proporcionava para a família. E quem tem direito a esse benefício são os dependentes diretos, como companheiros, filhos, até netos e enteados, que recentemente foi aprovada essa atualização também. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com um advogado especialista que vai tirar as principais dúvidas com relação a esse tema. Daqui a pouco esses e outros detalhes para vocês. Muito bem, estamos juntos nesse AB1 com essas informações e outras também, ó. Nessa edição, a gente vai trazer informações sobre a volta do cantor Anderson Neif a Pernambuco. Ele sofreu um atentado em São Paulo, na madrugada do domingo. A gente mostrou esse caso ontem. O cantor voltava de um show quando a van em que ele estava foi atingida pelos disparos. Neif chegou ao Recife nesta segunda-feira e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. Joel Almeida e Leonardo Costa também estão com a gente aqui no AB1. Joel vai trazer atualizações sobre a situação daquela área onde existiu o Comércio Futebol Clube, aqui em Caruaru. É essa a nossa cobrança de hoje no Minha Comunidade. Não é isso, Joel? Bom dia. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você. Um ótimo dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. Hoje o Minha Comunidade vai falar sobre as obras do primeiro BIESP, Batalhão de Polícia Especializada, que será construído na mesma área do antigo Comércio Futebol Clube, num bairro Indianópolis. A gente vai cobrar o andamento dessas obras e também o prazo. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto aqui no AB1, Almir. Combinado, Joel. E Leonardo vai falar sobre um cursinho popular preparatório para o Enem que pode oferecer bolsas de até R$200 para quem participar. Não é isso, Léo? Bom dia! Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Terça-feira com boa notícia, são 80 vagas aí. Metade pode ter essa bolsa de até R$200, é um projeto da UFAP. Daqui a pouco eu trago mais informações, porque as inscrições vão até amanhã, viu, Almir? Combinado, Leonardo. Combinado então, Joel. Até daqui a pouquinho. É isso, estamos juntos nesse seu AB1 que já começou.
Muito bem, 11 horas mais 54 minutos, vamos direto para o Minha Comunidade. A gente volta a falar sobre o espaço onde funcionou o Comércio Futebol Clube. A espera agora é pela construção da nova unidade do Batalhão Integrado Especializado, o BIESP. Joel Almeida está com a gente, vem acompanhando essa situação e vai trazer as atualizações agora. Não é isso, Joel? Isso mesmo, Almir. Olha só, eu falo aqui em frente ao que foi um dia o Comércio Futebol Clube. Vou pedir para o meu cinegrafista, o Edvaldo Coelho, mostrar para vocês agora. Inclusive tem atualizações importantes aí, ó, acontecendo nesse momento. 2 retroescavadeiras fazem o trabalho ali de demolição do restante da estrutura. Ali tinha uma quadra poliesportiva até semana passada. Essa quadra, ela foi demolida. Deve ser demolida o restante dessa estrutura para a construção do que será o primeiro BIESP, Batalhão Especializado aqui de Caruaru. E essa obra, ela deve ser grande, viu? Vai ter canil, quadra poliesportiva, piscina, espaço para operações especializadas em motocicletas, choque, cães e radiopatrulhamento. Toda essa obra ela deve custar aos cofres públicos pelo menos 10 milhões de reais. Mas esse prédio aqui, que a gente mostra aqui, as ruínas, ele passou por uma longa novela. A gente vem acompanhando desde 2023, quando ele foi abandonado. Os moradores falavam que tinha se tornado uma área de muita insegurança, um reduto para a criminalidade e esse prédio ele foi demolido até que ele passou por uma indefinição. Deveria ser uma escola, depois desistiram e aí o governo de Pernambuco então decidiu que vai ser a sede do primeiro BIESP aqui de Caruaru. Vamos ver na reportagem. Hoje só restam as ruínas do que um dia foi um dos espaços de lazer mais conhecidos do estado. Arnaldo lembra bem dessa época e recorda saudosista esse período. Eu lembro de muita coisa. Esse comércio aqui pra gente era um conto de fadas. Eu me lembro quando começou a construir esse comércio, quando terminou de construir, que começou a fazer bailes todos os meses, cada um mês tinha um baile importante no comércio. Vinha um conjunto, uma coisa, todo mês. O carnaval daí, ninguém fala, não precisa nem falar que todo mundo na cidade sabe que o carnaval daí era um dos melhores de Pernambuco. Esse ginásio já se apresentou aí Roberto Carlos, já se apresentou Vanderlei Cardoso no auge da carreira dele. Aqui se apresentou a seleção americana que veio com a seleção pernambucana jogar aqui. E fora outras coisas que eu não estou lembrado no momento. O Minha Comunidade acompanha o abandono do Comércio Futebol Clube desde 2023. Mostramos como o prédio isolado e sem investimentos se tornou um pesadelo para os moradores e comerciantes do bairro. A violência tinha um endereço certo. Que não estava servindo para nada a não ser prostituição, tráfico, furto, roubo e tirando o nosso sossego. O Comércio Futebol Clube é símbolo de uma época de glória, alegrias e festa da sociedade caruaruense e também registrou a decadência e, por fim, a destruição quando a prefeitura derrubou parte do prédio. Esse espaço, que já foi cheio de memórias e depois foi abandonado, hoje está tomado pelo entulho. O abandono resultou na demolição de parte da estrutura em fevereiro de 2023. A prefeitura alegou na época que o prédio era irregular, construído no lugar de uma rua. Essa demolição se dá por uma ocupação irregular ao longo dos anos, que a própria sede do comércio ela é constituída de 2 blocos, um que está de fato na área que é de direito de registro e o outro bloco que é o que está sendo demolido hoje, que está na área numa via pública. O tempo passou e no ano passado a governadora Raquel Lira anunciou em visita a Caruaru que o terreno vai receber uma nova sede do primeiro BIESP. A construção terá orçamento de 10,6 milhões de reais. O novo batalhão terá área construída de 2,4 mil metros quadrados. A unidade contará com canil, quadra poliesportiva, piscina e espaços para operações especializadas em motocicletas, choque, cães e radiopatrulhamento. Em março deste ano, a Justiça de Pernambuco determinou a suspensão da demolição.
Segundo a decisão judicial, a demolição só poderia ocorrer após a comprovação de que foram adotadas medidas de segurança para preservar a estrutura de uma casa vizinha ao terreno. Uma decisão judicial suspendeu a demolição de uma parte do antigo Comércio Futebol Clube. De acordo com o documento, pessoal, a demolição estava prevista para hoje, mas a requerente da decisão alegou risco de dano à estrutura da residência dela, já que os muros estão lado a lado. Além disso, também existe a ausência de prévia e justa indenização pela posse e benfeitorias. O Ministério Público acatou a concessão dessa medida cautelar para suspender essa demolição de forma temporária. A gente relembra que o local foi desapropriado e já teve uma parte demolida para a construção da nova sede do Batalhão Integrado Especializado. Dias depois, a decisão foi revogada, depois de laudos técnicos comprovarem a segurança. O Estado também disse que a paralisação das obras geraria um prejuízo diário superior a R$ 4,5 mil aos cofres públicos. Desta última reportagem para cá já faz 3 meses. Essa é a 10ª visita do Minha Comunidade aqui ao Comércio Futebol Clube, sempre cobrando melhorias. E depois de tantas cobranças, já dá para perceber que algo está sendo feito. Enfim, uma obra está em andamento. Tapumes foram colocados ao redor de todo o terreno. Também há uma retroescavadeira. As máquinas já vêm trabalhando mais ou menos de 30 dias para cá, vem trabalhando. Hoje mesmo o ginásio está sendo derrubado, já derrubaram ontem todas as arquibancadas e a frente, a máquina está ali e vai começar a derrubar essa frente do ginásio. Uma coisa também que a gente eu fiquei um pouco triste da derrubada do ginásio, porque o ginásio é histórico, a história desse ginásio é uma coisa, do clube com o ginásio aqui é uma coisa fabulosa, mas vai derrubar de qualquer maneira, é uma melhoria muito grande para a gente. Agora, de construir aqui o Biesp é uma coisa excepcional. Agora você de fato vê ao vivo a mudança da semana passada, quando a gente gravou essa reportagem, para hoje. As máquinas ali trabalhando, 2 retroescavadeiras, tem caminhões também nesse terreno, do que um dia foi o Comércio Futebol Clube, que passou aí por essas grandes mudanças, abandono, insegurança da população, mas que hoje tem esse cenário diferente. Um cenário de esperança. A gente procurou a Companhia Estadual de Habitação e Obras, que informou em nota o seguinte, que as obras da nova sede do Batalhão Integrado Especializado, o Biesp em Caruaru, foram integralmente retomadas no dia 30 de março. A continuidade dos serviços ocorre após a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, proferida no dia 25 de março, que autorizou a demolição e a retomada imediata das intervenções na área do antigo Comércio Futebol Clube. A SEAB esclareceu ainda que as obras estão na fase de demolição das estruturas existentes e que, devido à proximidade com edificações vizinhas, a equipe de engenharia adota um critério de cautela reforçada, com monitoramento contínuo para garantir a segurança das estruturas que margeiam a obra. A SEAB disse ainda que essa previsão para a conclusão desta etapa de demolição é até o dia 15 de maio de 2026, com a entrega final da obra estimada para dezembro de 2026. Essa, portanto, é a nota do Governo do Estado, da Secretaria de Habitação de Pernambuco, que é responsável pela obra do primeiro Biesp. Portanto, a gente tem essa boa notícia até 31 de dezembro, portanto, esse batalhão deve ficar pronto. É uma obra grande de R$10 milhões. A gente segue, portanto, com o nosso calendário e a gente decidiu voltar no dia 4 de agosto, por mais que a gente receba essa nota, que só vai estar pronto em dezembro desse ano, a gente vai voltar para acompanhar o andamento dessas obras. Então, está aqui, ó, dia 4 de agosto desse ano, numa terça-feira, a gente segue com o nosso compromisso. É isso, Almir, eu volto contigo no estúdio com o nosso compromisso de voltar em agosto, tá certo? Muito obrigado, viu, Joel? Muito obrigado pela cobrança de hoje, pelo nosso acompanhamento aqui no Minha Comunidade. Valeu! Então vamos para mais um capítulo dessa história, não é, pessoal? Lembrando, primeiro, a cidade perdeu esse patrimônio que foi importante para tantas gerações, o Comércio Futebol Clube, patrimônio para a vida social da cidade e da região. A gente percebe isso no depoimento das pessoas, depois tudo virou ruína e agora a expectativa é para o futuro dessa área, um futuro que agora tem a ver com segurança pública. Então a gente vai reforçar na nossa próxima visita dessa demanda aqui no Minha Comunidade, no dia 4 de agosto, a gente retoma esse assunto aqui no seu AB1.
E olha, moradores de 2 bairros de Serra Talhada, lá no Sertão, estão sofrendo há muito tempo com um canal a céu aberto. Karen Diniz visitou essas comunidades e mostra o problema agora. Veja. A Rua 14 de Julho é uma das mais movimentadas do bairro Cagepe, em Serra Talhada. Além do ir e vir diário dos moradores, o fluxo de pessoas transitando por aqui aumenta porque é nesse local onde fica a Unidade Pernambucana de Atenção Especializada da cidade, a UPAE. Mas quem mora ou passa por aqui enfrenta muitos transtornos ligados a um grande problema do bairro, esse canal de esgoto a céu aberto. Dona Vera mora no bairro há mais de 30 anos e conta que o problema é antigo. A gente pede que o poder público tome as providências, porque esse bairro da gente é um bairro muito esquecido. O bairro Cagepe é esquecido demais, muito esquecido pelo poder público. Um problema já conhecido também da nossa equipe de reportagem. Há um ano, nós visitamos o local para mostrar os mesmos problemas. E também conversamos com alguns moradores, como Eliton. Um ano depois, ele afirma que nada mudou. Olha, o esgoto sempre causou transtorno, hoje está pior, né? Porque hoje a gente está tendo os esgotos retornando pelo ralo. Quando vem a chuva, a rua alaga. E está alagando o dobro do que alagava antigamente, o normal pela baixa da queda d'água, só que agora ficou pior. Então, aquela passagem debaixo da ponte, no período chuvoso, ali tem uma boca de esgoto aberta, não tem encanação. Ela sai na lateral mesmo da via e quando vem chuva, fecha a situação. Então a gente já não tem acessibilidade na BR para criança, para idoso, para deficiente e quando chove a situação fica pior. Nesses vídeos enviados pelos moradores, é possível ver como fica a rua quando chove. O nível da água sobe bastante. Esse outro vídeo mostra o nível do esgoto nesse córrego, também alto. Jane tem uma padaria na rua e diz que fica difícil manter a limpeza do comércio. A gente está sendo muito prejudicado, constantemente os clientes vêm aqui e voltam pelo mau cheiro. A gente pede que o governo se sensibilize com o bairro e venha retratar aqui, venha olhar a situação que está, venha fazer o que eles foram eleitos para fazer, investigar o que está acontecendo e resolver. É muito ruim, viu? A gente está lanchando, está aquele apetite tão bom, mas quando chega aquele cheiro horrível, né, a pessoa perde até o apetite. Sobe um cheiro ruim? Sobe. Crianças atravessam a calçada, passando bem pertinho da beira do canal. Nesse outro trecho do bairro, podemos ver que o canal aberto também passa em outras ruas e por trás de outras casas. A situação se repete em outros bairros da cidade. Outro ponto que chama atenção é aqui na rua Agostinho Nunes de Magalhães, no bairro São Cristóvão. É que no local também tem esse outro trecho de um canal de esgoto a céu aberto. Além de ficar bem próximo de uma área residencial, o esgoto também fica bem pertinho de um dos grandes pontos comerciais da cidade, o Shopping Serra Talhada. Atrelado a todos esses problemas causados pelo esgoto a céu aberto, está o descarte de resíduos sólidos e restos de materiais de construção nos canais. Tanto lixo e entulho acumulados pioram ainda mais uma situação que já é bem ruim. Nesse ponto da Avenida Adriano Duque de Godoy Souza, encontramos esses entulhos sendo queimados. Uma situação que revolta os moradores que aguardam há tanto tempo por melhorias. A gente reclama, a gente pede, a gente só está faltando sair chorando daqui na prefeitura pedindo para ser ouvido. E a situação é essa, um esgoto que não tem solução. Há muitos anos esse esgoto existe, há muitos anos ninguém olha para cá. É a gente só jogado, infelizmente. A gente ainda tem essa esperança porque existe essa lei que nos diz que a gente não pode ter esgoto a céu aberto. Mas aí, infelizmente, a gente está em Serra Talhada. Serra Talhada é uma terra totalmente sem lei, né? Mas a gente tem esperança que isso seja solucionado. O que eu quero é que deixarem dessas picuinhas de política e trabalhar pelo povo de Serra Talhada e pela nossa cidade, né? É o que nós precisamos, né?
A gente ter um lugar digno para viver, que não tenha tanto mau cheiro, que não tenha esgotos a céu aberto, que a gente paga os nossos impostos é para isso, né? E a gente foi em busca das respostas, né? Entramos em contato com a Prefeitura de Serra Talhada e sobre a situação do bairro Cagep. Eles disseram que a Secretaria de Serviços Públicos já realizou a avaliação da situação do canal e elaborou o orçamento necessário para a execução da tubulação e que, devido ao valor da obra, o processo deverá seguir os trâmites legais por meio de licitação. A Prefeitura diz também que o bairro será contemplado com a construção de uma creche e, possivelmente, os serviços de tubulação serão iniciados de forma integrada à execução da obra da unidade. Também questionamos sobre a situação da rua do bairro São Cristóvão, mas ainda não tivemos retorno. A gente vai seguir aguardando essa resposta aqui também no seu AB1. Vamos aos destaques do G1. É hora de conferir o que é notícia no nosso portal. Fábio Gomes está chegando ao vivo com as informações de um acidente grave que aconteceu em Capoeiras, aqui no Agreste. Infelizmente, uma pessoa morreu. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, um homem morreu. Essa vítima, de acordo com a Polícia Civil, ainda não teve a identidade revelada, né? Esse acidente aconteceu ontem à noite na PS 193, no município de Capoeiras, aqui no Agreste Pernambucano. E, inclusive, segundo a Polícia Civil, a suspeita é que esse acidente foi ocasionado porque o motociclista realizava uma manobra de ultrapassagem no trecho da rodovia e acabou colidindo frontalmente com uma picape. Equipes da Polícia Militar, através do 9º Batalhão da Polícia Militar de Garanhuns, foram acionadas até o local e verificaram esses vestígios. Uma mulher que estava de passageira nessa picape ficou ferida e foi encaminhada para a unidade hospitalar. A Polícia Civil informou que registrou esse caso através da Delegacia Seccional de Garanhuns e esse caso segue em investigação. Almir. Ok, Fábio, e a gente também vai seguir acompanhando, claro, todos os desdobramentos. Estou vendo que no G1 também tem informações a respeito de uma autorização para obras de duplicação da BR-232 entre São Caetano e Belo Jardim. Não é assim, Fábio? Almir, essa é uma novidade que a gente traz, né? Uma importante rodovia que corta aqui o interior de Pernambuco, né? Que liga os municípios de São Caetano a Belo Jardim. A gente traz essa atualização que a governadora Raquel Lira assinou ontem, né? A autorização da licitação para a duplicação desse novo trecho da BR-232 entre esses dois municípios aqui do Agreste. Essa obra terá um investimento de 249 milhões de reais com recursos do governo do estado provenientes de operações de crédito. Esse anúncio foi feito durante o 9º Congresso da Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP, no Recife, ontem. O projeto ele prevê a duplicação de 28,8 quilômetros da rodovia, além da recuperação do pavimento existente e a implantação de melhorias estruturais por todo esse trecho. De acordo com a governadora Raquel Lira, o prazo para fazer a licitação é de 3 meses. Mais detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos aqui no G1 e também em outras reportagens que nós fizemos aqui, tanto no AB1 como também no AB2. Almir. Fábio, muito obrigado por essas informações importantes também aqui no AB1. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Uma excelente tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente, meu amigo. Até amanhã. Muito obrigado, Fábio. Valeu. Agora é meio-dia, 13 minutos, vamos em frente porque a pensão por morte é um benefício pago aos dependentes de um trabalhador ou de uma trabalhadora que já faleceu. Esse assunto gera perguntas também. Por exemplo, quem paga a pensão por morte? É o governo federal ou o governo do estado? A Aline Melo vai ajudar a gente conversando com um advogado agora ao vivo. Não é isso, Aline? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Boa tarde mais uma vez para você, para todos que nos acompanham. Eu estou aqui com o advogado Raul Rodrigues e já vou fazer essa pergunta a ele porque realmente é uma das principais dúvidas. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Quem é que paga esse benefício? É o governo estadual, o federal, o município? Explica aqui como é que funciona. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Bom, o pagamento desse benefício vai ser dado de acordo com o órgão que esse segurado ele contribui. Se ele for pelo um segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social, quem paga será o INSS. Caso ele seja um servidor estatutário de algum município, de algum estado, então o órgão de previdência desse segurado, desse município ou desse estado, é que vai realizar esse pagamento. E existe algum critério que precisa ser seguido para que a família da pessoa tenha de fato acesso e direito a esse benefício?
Bom, de pronto a lei já estabelece alguns dependentes obrigatórios. São aquelas pessoas que não precisam comprovar que têm uma dependência econômica. A própria lei já diz que são os filhos e o esposo ou o cônjuge sobrevivente. Ao contrário de alguns outros benefícios, a pensão por morte não é um benefício que ele é usufruído pelo segurado, ou seja, pela pessoa que está pagando, e sim pelos seus dependentes, né? Ano passado teve uma alteração da lei, né, a promulgação da lei, que estendeu esse benefício também aos enteados e aos netos, desde que comprovada a dependência econômica, tanto do neto como do segurado, assim como também a coabitação deles com o segurado instituidor, que é aquele que veio a falecer. E existe uma ordem de preferência sobre quem é que vai receber esse benefício? Se seria o companheiro, o filho? Existe essa ordem? Não existe essa ordem. Desde que eles comprovem essa dependência, né, aí o benefício ele vai ser rateado para todos os dependentes. Caso seja a esposa e os filhos, serão rateados entre eles. Caso seja só a esposa e a pessoa não tenha filhos, então a esposa sobrevivente vai receber integralmente esse benefício. Como é que é calculado o valor do benefício? Existe alguma métrica? Como é que funciona? Isso. Tanto o valor como o tempo que a pessoa, no caso o companheiro sobrevivente, vai receber, vai ser de acordo com a quantidade de contribuições que essa pessoa verteu, né, o segurado instituidor, aquele que faleceu, a quantidade de contribuições que ele verteu ainda em vida, assim como também a idade da pessoa sobrevivente, no caso da esposa. O filho vai ficar recebendo até os 21 anos de idade ou até encontrar ali a sua independência, né, financeira a respeito do pai. Em caso de um homem que seja aposentado, mas a esposa não é aposentada, quando ele morre, ela tem direito a ficar com essa aposentadoria? Tem sim. A aposentadoria e o benefício de pensão por morte podem ser sim acumulados. O cônjuge sobrevivente vai continuar recebendo a sua aposentadoria e a pensão por morte tranquilamente. Porém, se um desses benefícios for acima do salário mínimo, ele vai ter ali uma diminuição, mas não pode ser inferior ao salário mínimo, quanto isso está garantido. Ok, muito obrigada por suas informações. Respondeu muitas das nossas dúvidas, né, Almi? Volto com você aí no estúdio. Exatamente, são sempre muitas perguntas, né, Aline? Muito obrigado, hein? Bom trabalho para você. E olha, pessoal, falta pouco mais de um mês para o fim do prazo da declaração do imposto de renda, hein? Os trabalhadores informais que fazem renda extra com aplicativos de entrega ou de hospedagens, por exemplo, precisam ficar atentos a alguns detalhes para não cair na malha fina nem pagar um imposto em um valor maior do que deveria. Então, vamos chamar a Gessé Ascioli, que está chegando com essas orientações agora. Vamos saber como fazer a declaração nesses casos. Hein, Gessé? Boa tarde para você. Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo e que ainda não fez a declaração do imposto de renda, de um modo geral, né, como você trouxe aí, um pouco mais de um mês para o encerramento desse prazo. Eu estou aqui com o contador e docente Alex de Oliveira. Alex, o que é que as pessoas precisam se atentar para ter noção de que falta pouquinho, né, para poder fazer a declaração? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que nos assiste ao vivo, Almi. Então, o primeiro passo é olhar para o calendário, né? Ver aí que estamos na reta final, falta pouco mais de um mês para encerrar o prazo. E é muito importante que o contribuinte se antecipe para que ele não tenha dificuldades na hora de prestar contas com a Receita Federal. A gente sabe que a declaração de imposto de renda é um processo de prestação de contas. A Receita Federal ela já sabe quais foram os seus rendimentos, né? As empresas, de um modo geral, as instituições financeiras já informaram para a Receita Federal. E agora é a minha oportunidade de prestar essas contas. E aí, se eu não cumpro com essa obrigação legal, eu estou sujeito às sanções que podem vir a ocorrer a partir desse não cumprimento. A gente está falando, nesse caso, do empregado ali, que tem a carteira assinada e tudo mais, que esses rendimentos já são, né, colocados pela empresa, pelo empregador. Mas no caso daquelas pessoas informais que recebem valores por serviços prestados, enfim, o que é que elas devem fazer e como devem fazer a declaração? Isso, a gente está falando de todo contribuinte, né? Então aquele que tem algum vínculo formal, seja ele servidor público, seja ele CLT, ele tem aquelas obrigações e normalmente a empresa já recolhe mensalmente ali na sua folha de pagamentos a contribuição do imposto de renda. Mas aí, respondendo a sua pergunta sobre o informal é aquele contribuinte que de alguma forma não tem vínculo com a empresa, com o serviço público, e aí ele é autônomo, ele faz freelance, enfim, ele tem alguma atividade remunerada. Ele vai recebendo alguns valores ali ao longo do ano. É importante que esse contribuinte, a cada mês, vá juntando os recibos desses recebimentos, porque quando chega agora no período da declaração de imposto de renda, se esses rendimentos tributáveis ultrapassaram ali
R$ 35.584, que é o valor base do imposto de renda. Ele também tem a obrigação de declarar, assim como aquele que tem um vínculo formal. E aí, lá dentro do programa da Receita Federal, vai ter a fichinha lá de rendimentos tributáveis recebidos. É nesse espaço que esse contribuinte precisa informar essa renda que ele foi auferindo ali ao longo do ano, seja através de recebimentos em dinheiro físico, PIX, transferência de valores aí via banco. A gente sabe que todos esses valores eles são cruzados, a Receita Federal tem acesso a esses bancos, então, mais uma vez, a Receita Federal também já sabe que você recebeu. E aí, cumprir esse prazo lhe livra de uma punição, que é, no mínimo, uma multa ali no valor de R$ 125. Obrigado, então, Alessio Oliveira, que é contador, nos ajudando a compreender que os informais precisam prestar ainda mais atenção na hora de prestar a declaração do imposto de renda, e o prazo está se acabando, Almir. Exatamente, está quase terminando, Gessé. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Intervalo chegando e ainda hoje tem o AB Esporte com muita bola na rede, hein? Hoje é terça-feira, dia de conferir os gols do GE com as pinturas da galera. E ainda tem os gols da Copa TV Asa Branca de Futsal, que definiram os primeiros classificados para as semifinais da competição. A gente volta já, 12h, 20 minutos agora. Então, o seu AB1 está de volta, 12h, 22 minutos. E o cantor Anderson Neif está de volta a Pernambuco depois do atentado que sofreu em São Paulo. Na madrugada do domingo, ele voltava de um show quando a van em que ele estava foi atingida por tiros. Neif ficou ferido no ombro, recebeu atendimento em um hospital da capital paulista e chegou ao Recife ontem pela manhã. Um vídeo gravado dentro da van mostra a reação do cantor logo depois de ter sido baleado. Vamos conferir. Nossa, pegou nas costas. Nas minhas costas. Virei perto do meu. Eu acho que alojou. Não, calma, vê porque tem que se trancar. Pegou no meio. Pegou, velho. Tô suave. Não, mas tá aqui. Ai, não. Vai direto pro hospital aí, vamos tocar daí, vira as costas. Vira aí, né, pra gente ver. Calma. Calma, irmão, calma. Tô contigo. Vira as costas pra gente ver. Não, a bala tá alojada aqui, dá pra ver. Já no Recife, Anderson Neif gravou um depoimento agradecendo o apoio que recebeu dos fãs. Ele também falou sobre o que aconteceu logo depois do atentado. Os médicos, na hora no hospital, ficaram confusos quando viu a tomografia, viu o raio-x também, aonde a bala parou, né? A bala parou atrás da minha escápula e de antemão o primeiro cirurgião, né, o primeiro médico, ele falou que possivelmente tinha sido no ombro, mas aí o ortopedista foi lá, viu que não foi no ombro, viu que foi atrás da escápula, um pouco perto do pulmão, 2,5 cm, mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei muito preocupado e muito assustado com tudo que aconteceu. De antemão não sei o paradeiro disso tudo, o motivo disso tudo. A Polícia Civil também de São Paulo já está tomando conta do caso. Eu queria muito entender o que foi que aconteceu e o porquê fizeram essa maldade com a gente. Se o alvo foi eu, se o alvo era eu não sei o que aconteceu, porém, eu fico muito triste porque poderia pegar em outro inocente, né, que não tinha, assim, nada a ver. Eu também não tenho a ver, eu também sou inocente, sou vítima do que aconteceu, mas se o alvo era eu e atingisse outra pessoa, eu acho que ia ficar muito mais triste do que eu já tô. Graças a Deus todo mundo saiu com vida, todo mundo saiu feliz. Queria dizer que as medidas estão sendo já tomadas, a minha equipe jurídica também já está entrando em contato com a delegacia, tá? Com o delegado também, com a Polícia Civil de lá, e está indo, né, a investigação está indo muito bem. Queria agradecer também aos policiais que foram lá no hospital me ajudar, né, prestar socorro também, a minha banda também que me socorreu num momento muito difícil. Eu tentei manter a calma, em nenhum momento eu passei desespero para a minha banda. Eu passei confiança, né? Pelo contrário, eu passei confiança e todos confiaram e viram que eu estava bem e eu ia sair daquela situação, que foi muito difícil. Ver todos os meus amigos assim na minha frente, todo mundo no chão, abalados, eu acho que foi a parte mais difícil, né? Um abraço e um beijo para todos vocês. Tamo junto, obrigado pelo carinho de todos. Agora é 12h, 25 minutos, vamos em frente porque moradores de uma rua do Maurício de Nassau, aqui em Caruaru, estão reclamando de uma obra que foi iniciada há algum tempo, mas que vem provocando transtornos na via. Vamos ver?
Entrar em casa se tornou um desafio diário para os moradores da Rua Barão de Triunfo, no bairro Maurício de Nassau. Uma obra da Prefeitura de Caruaru está obstruindo a passagem das residências e causando uma série de transtornos. Os moradores pedem por agilidade no serviço. Os esgotos estão a céu aberto. Eles acabou de me dizer ali que vai fechar. Vai fechar, mas assim, a gente não sabe o tempo exato que vai ser. A obra é para a drenagem da água da chuva. O serviço está interligando a tubulação da rua com a da Avenida Rui Barbosa. O objetivo é combater e evitar alagamentos. Antes mesmo das obras começarem, os moradores já sofriam com o esgoto a céu aberto. Com as obras, eles contam que a situação está ainda pior. Inclusive, 5 meses antes já estava tudo entupido aqui na casa da minha mãe. Além do esgoto, os moradores também identificaram um vazamento de água limpa na rua. Eles acreditam que a situação dificulta o andamento das obras e pedem solução aos órgãos responsáveis. A situação da rua traz prejuízos e dificuldades, especialmente para pessoas idosas que moram no local. Josefa é cuidadora de uma idosa de 96 anos e conta que precisa lidar diariamente com muitos insetos. Muita muriçoca, muita. Inclusivamente o esgoto está aberto, tá vendo? Eu pedi para eles, eu disse, não dá para vocês, já que abriram, fechar, ajeitar logo, principalmente isso aqui. O pessoal está bem preocupado, então vamos às respostas. A gente entrou em contato com a Compesa e eles disseram que a companhia concluiu os serviços de reparos no vazamento, além do remanejamento dos ramais dos imóveis na última sexta-feira. Sobre a finalização das obras, a gente falou com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras e eles disseram que a rua está com a obra de drenagem em andamento, dentro do cronograma previsto e que no momento estão em execução os serviços de saneamento e de pavimentação. Após a pavimentação, a via será interditada por 30 dias para cura do pavimento, com previsão de conclusão para o mês de maio. A gente também vai seguir acompanhando essa demanda aqui no AB1. Vamos para o Momento WhatsApp agora. Quem mandou um vídeo para a gente foi o Alex Lima. Ele mora no bairro São Francisco, aqui em Caruaru, e reclama de um esgoto estourado lá na rua. A gente vai ver agora. Esse esgoto ele vive estourando constantemente. Aí já faz mais de 20 dias que ele estourou. Meu parceiro entrou em contato, já está com mais de 15 dias. E ficaram de lá e não foram. Eu também entrei em contato, está com uns 10 dias, via WhatsApp, que a Compesa disponibiliza para atendimento. Ficar de lá e também ainda não foram, aí está um mau cheiro dentro de casa, aí mosquito. Alex, a situação está bem ruim mesmo, como a gente viu aí nesse vídeo que você mandou, né? A gente entrou em contato com a Compesa, eles disseram que realizaram o conserto da rede coletora de esgoto da rua Ulisses Pernambucano no dia 22 desse mês, 22 de abril, mas que uma equipe será enviada ao local para verificar se houve um novo problema. Vamos aguardar então essa visita da equipe, não é? Participe você também do Momento WhatsApp, grave um vídeo mostrando o problema aí na sua rua ou no seu bairro e manda para a gente pelo 99198-8212. E atenção, moradores do Salgado e localidades vizinhas aqui em Caruaru, hein? O SESC vai realizar amanhã uma edição especial do Projeto Colmeia. É aquela oportunidade para colocar a saúde em dia, resolver pendências de documentos e aproveitar atividades de lazer também. Tudo de graça, hein? Vai ser lá na Escola Arnaldo Assunção. Então a gente vai voltar a falar ao vivo com a Aline Melo, porque esse projeto é bom demais, né, Aline? Muito bom, Almir. Inclusive, os alunos aqui da escola já aproveitaram hoje alguns dos serviços que o Projeto Colmeia oferece e vai oferecer aberto ao público amanhã. Quem conta mais pra gente é Catiane, que está aqui comigo e vai contar os detalhes. É um projeto aberto ao público e tem vários setores, né? Começando por saúde, lazer, cidadania. Conta aqui o que é que tem e que o pessoal pode aproveitar. O Projeto Colmeia, estamos na 20ª edição aqui em Caruaru, estamos aqui na Escola Arnaldo Assunção, no bairro do Salgado. É uma honra estar com tantos alunos participando no dia de hoje, né? Hoje a gente está com as oficinas voltadas para o grupo escolar. A gente já teve pela manhã parcerias com o pessoal da SES,
com o pessoal do CIE, pessoas que estão chegando aqui ainda para atendimento com auriculoterapia e ventosa. Estamos em parceria também com a Secretaria de Saúde. E amanhã, no dia 29, estaremos com várias ações a partir das 7h30 da manhã até 1h da tarde, né? Temos aí polos de saúde e cidadania, bem-estar, polo cultural e polo de recreação. No polo de saúde, por exemplo, quais são os serviços que são oferecidos? No polo de saúde nós teremos vacinação, auriculoterapia, ventosa, massagem, atendimento psicológico, orientações odontológicas. Tá? No polo de cidadania nós teremos emissão de RG. Então muitas pessoas estão tendo dificuldade, né, com os RGs. E amanhã, a partir das 7h30 da manhã, estaremos aqui fazendo emissão de RG, CPF, senha Gov e vários outros serviços para toda a comunidade. Quem se interessar precisa fazer algum tipo de inscrição ou é só chegar e usufruir dos serviços? É por ordem de chegada? Sim, as inscrições para a questão do RG vai ser entregue em senhas, né? Então quem for fazer o RG, CPF, senha Gov e atendimento ao CAD único é com senhas. Então a gente pede que chegue o mais cedo possível, né? 7h30, 8h da manhã já estejam por aqui. E os demais serviços, você pode vir com quem você quiser para participar, que não precisa de inscrição e não precisa de senha, vai ser aberto a todo o público. Ok, muito obrigada por suas informações. Está todo mundo convidado, então, para aproveitar esses serviços, reforçando tudo completamente gratuito, Almir. É isso aí, Aline. Muito bem, muito obrigado, hein? Bom trabalho para você. Então, bora para Garanhuns agora, porque tem oportunidade gratuita também na área de conhecimento. É um cursinho popular preparatório para o Enem, que está com oportunidades abertas. Inclusive, esse cursinho pode oferecer bolsas de até R$ 200 para quem participar. Quem está chegando ao vivo com essas informações é Leonardo Costa. Uma ótima tarde para você, Léo. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Uma ótima oportunidade aí para egressos do ensino médio e também esse pessoal que está terminando o ensino médio e quer entrar na universidade. São 80 vagas aí e 40 vagas podem ofertar aí bolsa de até R$ 200. Eu vou conversar com a professora Viviane Sarmento, chegue mais aqui, que ela é a coordenadora desse cursinho popular aqui na UFAP, porque, professora, chega um pouquinho mais. Isso, professora, conta aí pra gente, quem é que de fato pode participar desse cursinho popular? Então, as vagas são destinadas para os estudantes de escola pública, né? Não só pessoas que estão concluindo o ensino médio agora, como pessoas que também já estudaram na escola pública e queiram aí fazer uma preparação, né, para o Enem. E que nós temos também as bolsas, né, de auxílio permanência, tudo, e essas pessoas têm que atestar a baixa renda, mas o nosso público principal são estudantes egressos da escola pública ou que ainda estão concluindo na escola pública. Professor, esse cursinho nasceu aí em 2019 e já tem uma boa turma que passou por ele, inclusive já entrou aqui na UFAP, né? Qual a importância dele? É um projeto de fato da UFAP. Sim, o cursinho ele existia desde 2009 com o nome de Ciranda Popular. Só que esse edital que apareceu agora do governo federal, ele é um edital inédito, né? E nesse edital foram fomentada aí uma verba específica para a gente subsidiar os cursinhos. E aí a gente trouxe essa homenagem à mestra Zézia do Coco, que é aqui do Quilombo Castanhinho, para dar essa cara de agreste aqui para o nosso cursinho. E é um projeto que tem um impacto muito grande na educação. É muito bacana porque a gente vê acontecer, né? Como você falou, né? A gente já tem egresso do cursinho que entrou aqui no curso de pedagogia e a importância é justamente isso, a gente pintar a Universidade de Povo, né? Dar a cara do povo, do agreste aqui para a nossa universidade. E como é que faz para se inscrever? Então, para se inscrever, a gente tem a página do Instagram, que é @popularenrede. Nessa página, a gente tem um link do Forms para inscrição e a gente tem uma equipe já pronta para ajudar todo mundo que precisa se inscrever. Então, precisa de uma organizaçãozinha, porque você vai precisar atestar essa questão da baixa renda, vai precisar atestar também comprovando de residência, RG, CPF, então corre, não perde tempo. Vai lá hoje na nossa página, que a nossa equipe está aqui esperando a inscrição de vocês. Professora, muito obrigado pelas informações. Eu só vou reforçar essa página, né? É Popular em Rede, vai lá encontrar esse formulário, já faz sua inscrição, porque a inscrição vai até amanhã. Ou seja, 80 vagas e aí 40 pessoas podem receber esse auxílio aí de até R$ 200, Almir. Que legal, hein, Léo? Legal demais. Muito obrigado pelas informações. A gente agradece a professora também. Valeu, Léo. Bom trabalho. Vamos para o intervalo agora. Na volta, você vai ver que a gente preparou uma reportagem especial sobre o Dia Nacional da Caatinga, que é celebrado hoje. A gente vai mostrar a importância da conservação desse bioma. O seu AB1 volta já, 12h35 agora.
A B1 de volta para você, meio-dia, 37 minutos. E olha, o Instituto Quest divulgou a primeira pesquisa de intenção de voto para o governo de Pernambuco. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que se a pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas, o resultado vai estar dentro da margem de erro. E essa margem é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números? João Campos, do PSB, tem 42% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 39% e 45%. Raquel Lira, do PSD, tem 34% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 31% e 37%. Eduardo Moura, do Novo, aparece com 3% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 6%. Ivan Moraes, do PSOL, tem 1% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 4%. 11% estão indecisos. 9% disseram que votariam em branco, nulo ou não pretendem votar. O Instituto Quest também fez uma simulação do segundo turno entre os candidatos melhor posicionados na intenção de voto do primeiro turno. João Campos aparece com 46% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 43% e 49%. Raquel Lira, do PSD, está com 38% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 35% e 41%. Indecisos são 8%. Brancos, nulos ou não pretendem votar, 8%. O Instituto Quest também pesquisou a opinião dos eleitores sobre a gestão da governadora Raquel Lira. Em fevereiro do ano passado, 37% consideravam o governo regular. Em agosto, 36% e agora 43%. Os que consideravam o governo positivo eram 32% em fevereiro do ano passado, mesmo índice em agosto, e agora 36%. Os que consideravam o governo negativo eram 26% em fevereiro do ano passado, 28% em agosto, agora 18%. Não souberam ou não responderam 5% em fevereiro do ano passado, 4% em agosto, agora 3%. A Genial Quest ouviu 900 eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 26 de abril. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral e o G1 tem outros detalhes da pesquisa, incluindo os cenários de intenção de voto para as vagas de Pernambuco no Senado. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto delicado que envolve filhos menores de pais separados. Muita gente ainda confunde, mas na guarda compartilhada o foco não é apenas onde a criança dorme, e sim a divisão de responsabilidades sobre a vida dela. Por exemplo, quando chegam os feriados ou datas comemorativas, como o Dia das Mães, que está aí batendo a porta, sempre aparecem algumas perguntas do tipo: se não for o fim de semana de convivência de um dos pais, como fica o direito de estar com o filho? E o aniversário? E durante as férias escolares? Ou seja, são muitas perguntas mesmo. Então a gente vai voltar a conversar com Gessé Ascioli para saber o que diz a lei sobre o convívio em datas específicas. Hein, Gessé? Pois é, Almi, esse é um assunto bem importante, né, e delicado, porque muita gente confunde aí. E a guarda compartilhada, como você trouxe, a palavra-chave é responsabilidade. A gente está aqui com o doutor Rafael Vicente, advogado, que vai nos ajudar a compreender sobre essa situação. Então a gente sabe que na guarda compartilhada existe ali divisões, né, de deveres com a criança, mas quando a gente fala sobre datas específicas, por exemplo, está chegando o Dia das Mães, tem sempre aquela questão: vai estar com a mãe, vai estar com o pai? O que é que a gente pode entender, de acordo com a lei, sobre essa guarda compartilhada em situações como essa? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro é importante esclarecer que a guarda, ela define as decisões. Essa situação de contato entre pai e filho e com a mãe, enfim, isso é visitação, é regulamentar as visitas. Definir primeiro a guarda, a quem cabe essa guarda. No Brasil, a guarda compartilhada ela é a regra, especialmente quando as pessoas não se entendem, o judiciário define que deve ser compartilhado. Mas aí fica o alerta, eu só consigo ter efetividade nesse compartilhamento se tiver diálogo, se tiver bom senso. Se as pessoas sequer conseguem conversar, vai ser difícil executar na prática esse compartilhamento da guarda. Já a visitação, ela deve ocorrer, inclusive, de forma obrigatória. A lei mudou no ano passado e passou a ser obrigatório o contato
do pai ou da mãe com o filho, sob pena de responder aí por uma questão de abandono afetivo. Na prática, a gente sempre recomenda que as pessoas dialoguem antes de levar ao judiciário, até porque o judiciário é um terceiro que vai ter que definir questões que são de intimidade do casal ou do ex-casal, dos filhos. O melhor interesse desses filhos deve competir sempre aos pais. Qual horário vai pegar, qual horário vai devolver, com quem ele deve estar por mais tempo ou por menos tempo. Então essas questões a gente de fato sempre recomenda o bom senso. Quando existe algum empecilho, que alguém coloque ali um problema, né, um barramento para que o outro tenha acesso à criança, tem implicações na lei? Tem sim. Uma vez estabelecida judicialmente a guarda, a moradia e a visitação, aquela parte que descumpre a essa determinação, ela está sujeita a multas, está sujeita a responder por crimes, dependendo de situações de alienação parental. Então, uma vez fixado judicialmente, o pai ou a mãe deve cumprir tão qual está estabelecido. Dr. Rafael Vicente, muito obrigado pela participação conosco. É isso, importante a gente entender sobre esses deveres, né? E trabalhar com bom senso. Afinal de contas, o impacto total é na criança, né? É naquele que deve ser cuidado. A gente precisa pensar neles, né, Almir? Exatamente, pensar sempre para o futuro, inclusive o desenvolvimento dessas crianças, não é isso, Gessé? Muito obrigado pelas informações, hein? A gente percebe aí muita chuva no centro da cidade também. Obrigado, Gessé. Bom trabalho para você. Simbora para o AB Esporte, porque teve aí, mudança na equipe do Maguari. Herbert Ramos está ao vivo com a gente, vai trazer os detalhes a respeito desse assunto. Uma boa tarde para você, Herbert. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no nosso AB1. A derrota do Maguari para o Central no último domingo pela Série D provocou mudanças significativas no azulão. Suede Lima foi demitido do cargo de treinador do Maguari. A decisão foi tomada na tarde desta última segunda-feira, em reunião com a presença do treinador e também da diretoria alviazulina. Suede tem 46 anos e foi o comandante do time de Bonito nos últimos 3 campeonatos pernambucanos, 2024, 2025 e o deste ano, 2026. Sob o comando dele, o Maguari conseguiu classificações inéditas para a Série D e também para a Copa do Brasil da atual temporada. Na campanha pela 4ª divisão desse ano, o Maguari até aqui conquistou 2 vitórias e sofreu 2 derrotas no último domingo, inclusive uma dessas derrotas. O time comandado por Suede Lima, no domingo, perdeu em casa para o Central por 2-0. Suede foi expulso da partida após reclamar com a arbitragem e nesta segunda foi desligado do clube. Sem Suede, Maguari não perdeu tempo no mercado e já definiu o substituto. Maguari anunciou na noite de ontem Dico Uley como novo treinador para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Aos 44 anos, o Dico Uley tem experiência já no futebol nordestino, comandou equipes como Retrô, Campinense, River do Piauí, Sergipe, Iguatu do Ceará e Manaus. Ele já deve estrear no comando do Maguari na próxima rodada, jogando fora de casa contra o América de Natal. Maguari se movimentou no mercado, trocou de treinador e a gente vai acompanhar essa trajetória agora sob o comando do Dico Uley, Almir. Exatamente, Herbert. Vamos seguindo porque hoje à noite tem bola rolando pela Copa TV Asa Branca de futsal, né? É isso aí, Almir. Temos as quartas de final da 14ª edição da Copa TV Asa Branca de Futsal. E a gente preparou um resumo sobre a primeira fase e esse momento importante que a gente vai vivenciar nessa terça-feira. Se liga só. A primeira fase da Copa TV Asa Branca de Futsal chegou ao fim. Foram 110 gols na fase de grupos, uma média de 4,5 gols por partida, uma das maiores da história da Copa. Chegou o momento do mata-mata, onde cada ação deve ser muito bem pensada, já que as vagas para as fases seguintes são decididas em jogo único. Nas quartas de finais teremos o atual campeão Barra FC, enfrentando o time de Agrestina. A confiança segue alta no time que busca o bicampeonato. A minha expectativa para o jogo de hoje é uma das melhores. Sabemos que iremos enfrentar uma forte seleção, que é a seleção de Agrestina, mas a equipe do Barra vem focada, determinada e vai em busca da classificação desde o primeiro minuto. Vamos embora, vamos para frente, avante Barra Futsal e vamos em busca dessa classificação em nome de Jesus. Do outro lado, a Agrestina aposta na qualidade do elenco, após uma classificação emocionante na última rodada. A gente vai enfrentar o atual campeão, a equipe de Barra, mas a gente vem preparado, a gente vem de um grande jogo. Os meninos foram escolhidos a dedos
com a minha comissão, o Jefferson, Alan, e a gente vai para cima para vencer e partir para a próxima fase, pois a Agrestina tem grandes expectativas, que a gente vem sempre evoluindo em questão do futsal e tentando levar o nome da Agrestina muito além do que a gente imagina. Além de Barra versus Agrestina, teremos hoje à noite os duelos entre Toritama e Caruaru, Carauatã e Palmares e Brejo da Madre de Deus versus Independente de Caruaru. A bola vai rolar e a emoção vai tomar conta do Sesc Caruaru. 8 times, um único sonho: ser protagonista no futsal da nossa região. Exatamente, para ter a honra de erguer essa taça que a gente viu aí. Pois é, quarta de final. Quando a competição começa é bom, mas as emoções vão ficando muito diferentes e elevadas quando as fases vão mudando, não é isso, Herbert Ramos? Exatamente, Almir. Nós temos contextos bem interessantes nessas quartas de final. 2 times de Brejo da Madre de Deus, né? O time que representa a seleção da cidade, e o Barra, que é atual campeão da Copa TV Asa Branca de futsal. A Agrestina, que vem numa recuperação. Temos os 2 times de Caruaru, que estão, de certa forma, jogando em casa, Caruaru e Independente. Então, promessa de fortes emoções. Lembrando que os jogos começam a partir das 18 horas, 6 da noite, no Sesc Caruaru, na rua Rui Limeira Rosal, bairro Petrópolis, e é de graça para todo mundo acompanhar, Almir. Bom demais, Herbert. E se é terça-feira no AB Esporte, tem os gols do GE, né não? Exatamente, Almir. Então, simbora conferir a nossa seleção dos principais golaços que nós recebemos no contato do Globo Esporte aqui de Caruaru. Fala, meus queridos, está começando mais uma edição do Gol do GE, o quadro maravilhoso, descontraído, gostoso de toda semana que trazemos os gols mais bonitos dos atletas de Caruaru e região. Diretor, solta a vinheta que tá no ar, o Gol do GE. O primeiro gol, vamos cair na estrada e parar lá em Belém de Maria. O golaço que abre os trabalhos de hoje é do Alisson, e aqui é escola de jogada bem trabalhada, viu? E que termina com capricho de quem sabe. Bola no ponta, que faz aquela velha jogada do bomba pet, toca pra trás, atacante virou o corpo e chapa bonito. Que golaço, papai! Agora a gente desembarca na terra das cachoeiras e que hoje por lá tá dando o que falar, viu? Mas não é hora de falar de Maguari, e sim hora do Elton Luan. E aqui podem tirar as crianças da sala, o gol é no mínimo para maiores, porque o que o Elton fez, falta até palavras para eu conseguir traduzir. E eu vou ficar caladinho só para deixarem vocês com essa pintura. Gol de bicicleta! E o Gabriel aqui de Caruaru, que fez da falta aí parecer pênalti. Vamos anotar como cobra uma falta. Reclamar da barreira? Check. Verificar se a bola tá ok? Check. Esperar o juiz apitar e correr pra bola? Fácil, fácil. Que tapa, garotinho! E sim, pessoal, tá gravando e tá passando aqui no Gol do GE. Agora, o Dema de Caruaru foi esperto, é artilheiro e a bola passa pelo defensor, o Dema vira o corpo e dá-lhe um bicão sem papo, sem conversa para o goleiro ficar esperto. Teve nem reação e o Dema não tem brincadeirinha com ele não, viu? Fez gol e comemora, artilheiro. O último de hoje é do Davi Lucas, também cobrando falta. Essa galera tá caprichando, viu? O nosso camisa 9 corre pra bola e dá aquele tapinha de qualidade para encobrir a barreira e o goleiro não chegava nem se quisesse, viu? Nem se jogasse a luva, goleirão. E com essa pintura, encerramos mais uma edição do Gol do GE. Semana que vem tem mais. Fui! É isso, meu amigo Herbert. Quanto mais eu vejo esses gols do GE, mais eu compreendo porque meu lugar sempre era no banco, lá no futebol do colégio, hein? Tá explicado. Essas feras têm um talento que eu jamais teria, meu amigo. São muitos talentos, um gol mais bonito que o outro. Tivemos gol de bicicleta, gol de falta, enfim, uma beleza. A cada semana fica melhor, Almir. Pois é, sempre bacana conferir esses golaços da nossa região e quando chega o fim do mês, é hora de escolher o gol mais bonito para vestir esse manto aí, né, Herbert? Exatamente, Almir. Já está aberta lá no nosso portal GE Caruaru e Região uma enquete para escolher o gol mais bonito que foi exibido aqui no AB Esporte no quadro Gol do GE.
Todos os gols que foram exibidos neste mês, incluindo os de hoje, já estão disponíveis para votação e daqui a uma semana a gente vai anunciar o resultado. O vencedor vai poder conhecer os estúdios aqui do Grupo Asa Branca e também levar para casa essa camisa belíssima, exclusiva dos vencedores da nossa enquete do Gol do GE. Então fica o convite para todo mundo acessar o nosso portal de notícias esportivas, conferir também outros destaques do esporte do interior e, claro, votar no vencedor da enquete. Eu vou ficando por aqui, Almir. Até a próxima. Valeu, viu, Ramos? Grande abraço para você e até amanhã. E hoje, 28 de abril, é celebrado o Dia Nacional da Caatinga. A data reforça a importância da conservação desse bioma. Então, Franklin Portugal e Robson Santos prepararam uma reportagem bem bacana sobre esse assunto. Vamos conferir agora. Imagens que bem poderiam servir de inspiração para várias pinturas. Os quadros teriam vários elementos. A beleza do verde daria um peso fundamental ao trabalho. Este verde aí é por causa das últimas chuvas, enchendo a Caatinga de alegria. Ela que tem linguagem própria para quem souber ouvir, que dialoga com diversos seres. Nesta data especial que lança luz sobre a importância da Caatinga neste Dia Nacional dela, encontramos seu Adilson Nunes, agricultor, conhecedor deste bioma. A propriedade dele fica próximo à Fazenda Nova, o distrito de Brejo da Madre de Deus. Nós nos dirigimos para baixo de um buzeiro. E ele parece que nos abraça enquanto a gente conversa. Em meio a este bate-papo, colher umbu é contemplar sabores da natureza. Ter o umbu assim, uma fruta da natureza, né? Que Deus nos oferece assim, e a gente não paga nada, né? E tem assim, é muito gratificante. Provar. E aqui é o umbu, ó. Muito bom. Vamos lá. Maduro. Gostoso, né? Excelente. Muito doce, bem docinho. Pelo menos esse que eu peguei aqui. Fantástico. Muito gostoso o umbu. É uma delícia. E sabe o que tem embaixo de cada umbuzeiro? Um potencial grande de acúmulo de água, que alguns animais sedentos sabem aproveitar. Debaixo do pé de umbu tem muita batata. Ele tem uma batata, a coisa mais linda. É na faixa de 3 litros d'água cada uma batata que ele tem. E tem para mais de 100 batatas, viu? É muita água. É muita água. Que ele se mantém durante o verão. Essas batatas é para ele se manter. É uma beleza, uma sombrinha dessa. É uma riqueza, né? Dá vontade de vir dormir aqui, botar uma rede e ficar embaixo do umbu, só desfrutando da natureza. Esse telhado aqui, né? Ave Maria, é bom demais. Muito bom. Esta intimidade do agricultor com a Caatinga foi sendo adquirida ao longo do tempo e dentro de muito respeito. Essa mesma intimidade permite conhecer muito do bioma. Essa aqui é a catingueira, que deu nome à caatinga da gente, né? Muito boa, é uma árvore muito importante da nossa região. E esse aqui é o pereiro, que eles até fazem artesanato com ela. E aí, quando cobria nossas casas antigamente, o pessoal procurava essa madeira, que ela é muito linheira. E é forte, ela não dá o bicho, tá entendendo? Muito boa essa árvore aqui também, muito importante. Essa aqui é a aroeira e ela é parecida com a baraúna. Eu acho que elas são parentes, mas a baraúna ela tem espinho e a aroeira não tem espinho. Ela cresce, pega uma altura? Muito grande, ela fica muito alta. Sombrinha boa também? Muito boa, muito boa. A aroeira é uma árvore muito importante na nossa região. A Caatinga faz parte da vida de muitas pessoas. Para se ter uma ideia, são mais de 27 milhões de habitantes vivendo em áreas do bioma. A Caatinga está presente em mais de 1.200 municípios de 10 estados brasileiros. Não só o Nordeste, como também ocorre no norte de Minas Gerais. Em Pernambuco, ocupa 83% do território do estado. E em Caruaru, a Caatinga prevalece de forma bem marcante. Está em 85% do município. Os outros 15% são de Mata Atlântica. A Caatinga é mesmo este cenário que abriga
muitos resilientes. E quando a gente fala do homem, existem diversos exemplos daqueles que não fizeram da caatinga uma adversária. Pelo contrário, aprenderam a conviver com o bioma e suas peculiaridades. Famílias que souberam extrair o sustento a partir desta vivência com a homenageada da vez. Agora contamos com todo o conhecimento do biólogo Alexandre Nunes. Desta vez estamos na zona rural de Caruaru. Aqui, o especialista fala do mecanismo de sobrevivência da caatinga. O nome caatinga, caá, significa mata e tinga, branca, mata branca. Porque em determinados períodos, com altas temperaturas, ela fica esbranquiçada, certo? E dessa forma, as plantas perdem suas folhas para preservar, porque através da folha a planta perde água. E se ela ficar com as folhas com altas temperaturas, ela perde muita água e morre. Caindo as folhas, aí ela preserva para quando vier qualquer chuva, qualquer água, ela realmente vai surgir as folhas. E o nome desse fenômeno é chamado de caducifólias, que são plantas que perdem suas folhas em determinados períodos do ano para a sobrevivência. A natureza sendo muito inteligente. É uma forma inteligente para a sobrevivência. Isso é uma coisa fantástica que a gente tem isso no nosso bioma. O biólogo chama a atenção para esta data especial, que faz referência a um nome muito importante entre os ambientalistas. O dia 28 de abril é justamente o Dia Nacional da Caatinga, por ser a data de nascimento de João Vasconcelos Sobrinho, que foi no dia 28 de abril de 1908. Ele foi um professor, engenheiro, agrônomo, ecólogo, e ele pesquisou muito o nosso bioma. Então, em homenagem, colocaram essa data, 28 de abril. E o interessante é que João Vasconcelos Sobrinho dá o nome também à nossa Serra dos Cavalos, ao nosso parque de Mata Atlântica. É um bioma que só tem aqui na nossa região. Ele tem uma riqueza de fauna e flora. Lembrando que é uma mata diferente. A gente está acostumado com floresta amazônica, mata atlântica, e acha que toda floresta tem que ser daquela forma. A da gente é diferente. A gente tem uma riqueza imensa da fauna e flora. A gente encontra fauna como o mocó, o gavião carcará, a ave asa branca, a jiboia, o sapo-cururu, uma vegetação riquíssima, a nossa flora, que é o mandacaru, o facheiro, o xique-xique, coroa de frade. Quer dizer, a gente tem uma riqueza de vegetação e de animais que é exclusiva nossa, é endêmica. E essa vegetação e esses animais são adaptados a esse clima, a essa região, que isso é a nossa identidade, é a nossa cultura, e esse bioma precisa ser preservado e cada vez mais as pessoas conhecerem a riqueza que o bioma representa para cada um da gente. A caatinga chama para o cuidado e a preservação. Sim, ela quer ser ouvida, ela quer ser compreendida. E essa compreensão depende da nossa consciência, não é, pessoal? O AB1 está terminando agora. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Até lá!